Graça e paz, meus amados, boa tarde. Hoje vamos meditar um pouco na palavra do Senhor que está em João 9, do 39 ao 41. Nós vamos falar hoje sobre cegueira espiritual. O orgulho nos deixa cego. Amém? Vamos lá. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: Acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: Se fosse cegos, não teria pecado, mas como agora dizes, nós somos, permanece o vosso pecado. Vinha ali Jesus com seus discípulos e encontrou um cego de nascença sentado. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu a seus discípulos: Nem ele pecou e nem seus pais, mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste na vida dele. Naquele momento, Jesus se abaixou, pegou a areia, cuspiu, fez um lodo e colocou nos olhos daquele cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer a palavra o enviado. Aquele cego foi, lavou os olhos e já voltou enxergando, feliz da vida. E as pessoas que viram aquele cego andando perguntaram a ele: O que tu fez para voltar a enxergar? Quem foi que fez isso contigo? O cego humildemente disse: Jesus fez um lodo, colocou em meus olhos e eu voltei e eu comecei a enxergar. Os fariseus, os mestres da lei, os homens que se acham muito inteligentes, pegaram aquele homem junto com a população, levaram para o sinédrio, onde estavam os mestres da lei, e começaram a interrogar aquele homem. Quem foi que te curou? Como foi que tu voltou a ver? Aquele homem de novo respondeu: Jesus fez um lodo, colocou em meus olhos e eu voltei a enxergar. Os mestres da lei começaram a interrogar aquele homem, disse: chama o pai e a mãe dele. O pai e a mãe daquele cego chegou no local e disse: desde quando ele nasceu, ele é cego. E eu não sei como foi que ele voltou a enxergar, mas ele já é de maior. Pergunta a ele. E os fariseus, os mestres da lei, perguntou de novo àquele cego como ele voltou a enxergar. O cego, pela terceira vez, disse: Eu não já falei com vocês 2 vezes que foi Jesus? Por que vocês estão me interrogando de novo? Vocês não estão acreditando? Ou vocês querem ser discípulos dele? Os mestres da lei ficaram retados, injuriados, porque não esperavam ouvir aquilo daquele cego. E naquele momento, pegou o cego e botou para fora do sinédrio, chutou o cego dali. Agora vamos para a palavra, para a reflexão. Imagine homens estudiosos, como se fosse no tempo de hoje os magistrados, homens que estudaram a vida toda, que conhecia toda a lei, homens que se achavam melhores de que todo mundo e que achava que só os ensinamentos dele poderia fazer a diferença. Agora vem a reflexão. Jesus curou. Imagine aquele homem, cego de nascença, nunca tinha visto nada, só escuridão. Aparece Jesus, o Filho de Deus, faz aquele milagre e aquele homem começa a ver. Os fariseus,
os mestres da lei, quando viu aquele milagre, eles não acreditaram que aquele homem voltou a ver. Porque os fariseus, para eles só valia o que eles diziam. O que Jesus falava, o que as outras pessoas falavam ou fazia, para eles não tinha diferença nenhuma. Agora imagina homens estudiosos que conhecia toda a lei, agora se deparar com uma situação totalmente diferente do que eles estavam acostumados a viver. E quando ele ouve da boca daquele homem dizer que Jesus tinha curado ele e que ele voltava e que ele começava ali a enxergar, os fariseus não aceitaram. O que eu quero deixar para os irmãos nesta tarde é que o orgulho nos deixa cego. Aqueles fariseus, eles se achavam tão superiores a todo mundo que quando Jesus fez aquele milagre e trouxe uma visão para aquele homem, eles não aceitaram. O que Jesus queria mostrar para aqueles fariseus, os mestres da lei, que eles estavam muito ligados a ensinamentos terrenos. Eles estavam ligados às leis, mas Jesus vinha com a sabedoria do céu, com a sabedoria santa. E isso que eles não estavam entendendo. Amados, hoje, se nós observarmos o orgulho, o que é o orgulho? O orgulho faz com que a pessoa ela fique se gabando com as suas qualidades. O orgulhoso, ele sempre se acha melhor do que todo mundo. O orgulhoso, ele não ouve ninguém. O orgulhoso, ele quer sempre estar em destaque, achando que só ele sabe de todas as coisas. E com aqueles fariseus não era diferente. Pelo fato deles estudar muito, conhecer muito a Torá, conhecer as leis, ele achava que não existia ninguém mais inteligente do que eles, mas existia Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Hoje nós encontramos nas igrejas, nas empresas, na escola, na faculdade, em nossas famílias, em qualquer lugar, nós encontramos muitas pessoas orgulhosas, se achando melhor do que todo mundo, se achando que pode todas as coisas. E nós temos que entender que a vaidade só vai levar a gente à ruína. Temos que estar cada dia firmado em Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única coisa que pode te libertar e me libertar também do orgulho é a verdade, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Amados, o orgulho, olha o que aconteceu. Lúcifer, ele era o regente do coral dos céus, do coral de Deus. O orgulho entrou no coração de Lúcifer e ele queria ser maior do que Deus. Ele queria exaltar o trono dele maior do que Deus. E Deus pegou, chutou ele do céu. É isso que o orgulho faz. O orgulho nos cega e faz com que a gente se ache melhor do que todo mundo. Olha o que Jesus diz em Mateus 11:29. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com Jesus, porque Jesus é manso e humilde de coração. E só assim nós vamos encontrar descanso para nossas almas. Amados, a reflexão de hoje é essa. Jesus, ele veio para poder abrir os nossos olhos. Olha o que os fariseus falaram aqui com Jesus. Você diz que nós somos cegos? Jesus disse, se você diz que você continua enxergando, então você é cego.
Mas se você realmente for cego, você não tem nenhum pecado. O que é que eu entendo com isso? Hoje muitas pessoas se diz que sabe tudo, consegue ver tudo. Como é que a pessoa consegue ver tudo, sabe de tudo e continua andando no pecado? Como é que a pessoa se acha tão sabichão e continua fazendo tanta coisa que desagrada a Deus? É o que acontece hoje. Muitas pessoas, pelo fato de ser orgulhosos, vivem fazendo as coisas e achando que está tudo ok, que está tudo certo, que está tudo certo. Porque dizendo eles que está enxergando tudo. Aí Jesus diz para mim e para você: eu vim para os cegos. Porque quando a gente assume que nós somos pecadores e que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, Jesus vem, entra em nosso coração, faz uma limpeza espiritual e começa a nos dar uma nova visão. Nós começamos a tratar as pessoas melhores, nós começamos a ser humildes de coração e toda a vaidade, todo o orgulho vai embora. Então, se você diz que você está enxergando tudo e você continua pecando, você continua cego. Mas se você diz que é cego e que você está disposto a se arrepender dos seus pecados, está disposto a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí sim, você vai começar a enxergar, porque Jesus vai te dar uma nova visão. Então, amados, que eu e você, nesta tarde, venha tirar o orgulho do nosso coração. Porque o orgulho, ele só nos leva à queda, só nos leva à ruína. Que nós possamos a cada dia meditar nas Escrituras, no Evangelho, que o Evangelho quer dizer o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele liberta, ele salva. A palavra de Deus, ela nos liberta, amados. Então, que eu e você venhamos a cada dia meditar na palavra do Senhor e venhamos aprender que só Jesus liberta, que só Jesus tem um verdadeiro aprendizado para nossas vidas. Muitos estão vivendo aí com orgulho no coração, pessoas orgulhosas, vaidade, se achando melhores do que todo mundo. Mas bom só existe um, e é Deus. Nós somos apenas pó-cinza, nós somos pecadores. Nós precisamos a cada dia se arrepender dos nossos pecados, precisamos a cada dia estar mais perto de Deus, precisamos a cada dia dizer que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Se arrependa dos seus pecados e volte a enxergar. Peça a Jesus para abrir os seus olhos e te dar uma visão espiritual. Do mesmo jeito que aquele homem estava ali cego, desde nascença, sem enxergar nada, Jesus veio, chegou e deu àquele homem uma visão. Duas visões, uma visão física e uma visão espiritual. Se você hoje está vivendo de uma forma errada, vivendo com orgulho no coração, peça a Jesus: Jesus, me dá uma nova visão, me dá uma visão espiritual, eu quero ser diferente, eu quero aprender contigo, porque eu sei que você é manso e humilde de coração. Nós precisamos ser como Jesus, nós precisamos seguir Jesus, porque Jesus é manso e humilde de coração. Então, tire o orgulho do seu coração, porque o orgulho te deixa cego. E vamos agora seguir Jesus e aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Recebe esta palavra em nome de Jesus e graças a Deus.